Olá pessoal, meu nome é Daniela Veloso, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje o tema da aula será funções corporais dos seres vivos ou funções corpóreas dos seres vivos. Então eu vou falar aqui rapidamente e explicar as principais funções básicas dos seres vivos, principalmente dos animais mamíferos. E a primeira função que a gente vai falar é a função digestória, ou seja, a função digestiva. Então, o processo da digestão, principalmente nos animais mamíferos, ela é um processo cujo objetivo principal é transformar aquele alimento que você ingere por meio da sua alimentação, que é um conjunto de macronutrientes, transformá-los em micronutrientes. Eu costumo falar com os meninos em sala de aula que a gente tem que quebrar esses alimentos em moléculas muito pequenas, porque esse nutriente, agora sendo uma micropartícula, ele tem que ser capaz de atravessar a membrana plasmática, né, lá das células do intestino delgado, atravessar e cair na corrente sanguínea, né? Então, esse nutriente ele tem que ser levado, né, até a corrente sanguínea, para aí, depois, posteriormente, ele ser conduzido e chegar em todas as células do nosso corpo. Então, todas as células do nosso corpo precisam receber essa energia. E essa energia, ela entra no nosso corpo através da nossa alimentação. São chamados nutrientes, né? Então, o processo digestivo, ele é um conjunto, né, de órgãos trabalhando, cada um com uma função, né? Então essa digestão ela vai iniciar lá na boca por meio, né, da ação mecânica dos dentes, por meio das enzimas digestivas, como por exemplo a pitialina, que vai transformar o amido, por exemplo, presente na batata frita, na batata cozida, nos carboidratos em geral. Então, esse amido, ele vai ser transformado lá na nossa boca através de uma enzima digestiva chamada de pitialina. Depois, esse alimento ele vai ser conduzido lá pelo estômago, depois ele vai chegar no intestino delgado, né? Antes passou aí pelo esôfago para poder chegar no estômago. Então, são uma série de órgãos que compreende aí o trato digestório, cujo objetivo principal, tanto dos órgãos quanto dessas enzimas digestivas, é quebrar, é transformar esse macronutriente, né, esse nutriente que ainda, né, ele não consegue ser absorvido aí e passar pela membrana plasmática das células e cair na corrente sanguínea, né? Então a gente tem um conjunto de órgãos representados aí pelo nosso sistema digestório, né? Então a função da digestão, pessoal, ela é uma função nutricional, é a energia que move o nosso corpo, né? Então os nossos órgãos, que são formados por células, que são formados por tecidos, né, eles precisam dessa energia, e essa energia ela vem através da nossa alimentação. A segunda função, que está muito atrelada à função digestiva, é a função da respiração, né? Então, quando eu estou em sala de aula e eu pergunto para os meninos, né, para me explicar e para falar em linhas gerais o que seria esse processo respiratório, eles sempre lembram do pulmão, né? Então a respiração, eles sempre acham que é só a inspiração e a expiração, mas na verdade o processo respiratório ele é muito mais complexo que apenas a função dos pulmões, né? Então a gente pode categorizar, a gente pode dividir esse processo respiratório em dois tipos: a respiração pulmonar, né, que é uma ventilação, né, que compreende aí a nossa boca também, as nossas fossas nasais, né, e toda essa estrutura aí dos nossos pulmões, na entrada e saída de gases, e também a nossa respiração celular. Essa respiração celular, ela vai acontecer lá nas células, né? Lembra que eu falei daquele nutriente que foi quebrado lá no sistema digestivo? Ele tem que chegar na célula. Então, esse nutriente é o combustível do nosso corpo. Porém, quando ele chega nas nossas células, esse nutriente, ele ainda não consegue ser aproveitado pelas nossas células. É como se ele estivesse inapto ainda para as nossas células utilizarem como fonte de energia. Aí vem um gás, que eu costumo falar em sala de aula, que é o gás super-herói. Que gás é esse, pessoal? É o gás oxigênio. E esse gás oxigênio, ele chegou no nosso corpo por meio da respiração pulmonar, né? Esse oxigênio, então, ele cai na corrente sanguínea e ele é levado para todas as células do nosso corpo. Então, lá nas células já tem um nutriente que você ingeriu por meio da sua alimentação. Então, esse gás oxigênio, ele vai quebrar essas moléculas, esses nutrientes, em moléculas ainda menores, facilitando a absorção de energia pelas nossas células, né? Então, esse processo de quebra do nutriente, da quebra da glicose, né, ele recebe o nome de respiração celular.
e um dos objetivos dele é a liberação, né, de energia para o nosso corpo. Agora sim, as nossas células terão energia para funcionar. Lembrando que as nossas células, né, elas compreendem os órgãos do nosso corpo, né? A célula é a menor unidade funcional e estrutural do corpo, né, dos seres vivos celulares, ok? Então a respiração, a função respiratória é essa, que está muito atrelada, né, com o processo digestivo. E a terceira função é a função da excreção, né? O sistema que vai ser responsável por eliminar essas excretas é o sistema urinário também, né? Então, excreta são aquelas substâncias oriundas de processos metabólicos do nosso corpo, como o processo digestivo, o processo respiratório. Substâncias que muitas vezes elas se tornam tóxicas aos nossos órgãos, às nossas células, e elas têm que serem extraídas do nosso corpo, elas têm que ser retiradas do nosso corpo, né? Então, essa eliminação, ela se dá por meio, né, da respiração pulmonar, como por exemplo a liberação de gás carbônico. Ela acontece também pela eliminação de fezes e de urina. Então essas excretas é o resultado do trabalho das células, do funcionamento dos nossos órgãos, ok? A próxima função do nosso corpo vai ser a circulação, que mais uma vez, né, está atrelada lá na digestão, lá na respiração. A circulação, ela vai ser responsável, né, por transportar e fazer a circulação do sangue no nosso corpo por meio dos vasos sanguíneos, capilares sanguíneos, as veias e as artérias. E esse sistema circulatório, ele tem uma bomba propulsora, né, uma bomba chamada de coração. Então é o coração que vai mandar essa força para que esse sangue que está lá dentro dos vasos sanguíneos, ele consiga percorrer todo o nosso corpo, pois todas as nossas células precisam receber o oxigênio, né, que veio lá da respiração pulmonar, e precisa receber também os nutrientes, que veio lá do processo digestivo, né? Então, o sistema circulatório, ele também é um sistema extremamente importante, que vai permitir a circulação desses nutrientes no nosso corpo, ok? A próxima função é a função da reprodução. A função reprodutiva, ela está muito atrelada também às características da hereditariedade, né? Então, na reprodução dos mamíferos, a gente começa a falar de reprodução, a gente tem que falar de gametas. O que são os gametas? Os gametas são as células reprodutivas, né? Então, nós temos aí as fêmeas que produzem, né, o gameta feminino chamado de ovócito, ou também de óvulo, e o gameta masculino, que é o espermatozoide. Então, essas células reprodutivas, elas carregam o DNA daquele indivíduo. Então, elas carregam um material genético que representa aquele indivíduo. Durante a reprodução sexuada, por exemplo, esses materiais genéticos, eles vão estar juntos ali, no processo chamado de fecundação. Haverá uma mistura, um compartilhamento desse material genético. E por meio da fecundação vai se formar aí uma célula ovo ou zigoto. Essa célula ovo ou zigoto vai ser o início da vida. Ela vai carregar aí material genético oriundo da mãe e oriundo do pai, ok? Então a reprodução, ela é uma função extremamente importante nos seres vivos em geral, porque permite a continuidade da vida daquela espécie, né? Quando aquela espécie ela não se encontra para acasalar na natureza, né? Quando os animais estão, por exemplo, ameaçados de extinção, aquela espécie que não se encontra ali, ou a sua reprodução pode ser em cativeiro, quando há um baixo índice de indivíduos na natureza, ou aquela espécie pode ser extinta. Então, quando não há reprodução, né, de uma forma natural, aquela espécie ali ela pode ser extinta se não ocorrer a reprodução em cativeiro, que é aquela reprodução assistida, ok? A próxima função é a função da coordenação. A função da coordenação, a gente pode falar que essa coordenação, ela vai ser executada principalmente pelo nosso sistema nervoso, né? Então, através dos nossos neurônios, que são as células nervosas, eles vão executar, receber, transmitir o estímulo, interpretar todas as funções do nosso corpo, tanto as ações voluntárias quanto as ações involuntárias, ou seja, o que a gente faz sob o nosso comando e aquilo que a gente não faz sob o nosso comando, como são as ações involuntárias. Então, a função da coordenação são os estímulos que o tempo todo a gente recebe e processa no nosso corpo, né? Então, esses estímulos, eles são interpretados, recebidos pelo nosso sistema nervoso, por meio da ação dos nossos neurônios. E a próxima função é a função da locomoção. Nem todos os seres vivos, eles se locomovem,
né? Então a gente pode falar como, por exemplo, as esponjas, que são animais marinhos, são animais poríferos, e elas não saem do lugar, elas são sésseis. Né? Então o que significa falar que um animal é sessile? Ele vive pregado, ele vive sobre um substrato, que pode ser uma rocha, por exemplo, um coral, né, ou algum material ali que ele vai conseguir se desenvolver por cima daquilo ali, que vai sustentá-lo. Então as esponjas marinhas são animais que não saem do lugar, são animais sésseis. E aqueles outros animais que se locomovem, né, principalmente os animais mamíferos, a gente pode falar em sistema esquelético e o sistema muscular, né, que vai compreender aí o sistema locomotor. Então a associação de músculos e ossos vai permitir que esses seres vivos eles se movimentem, eles executem inúmeras funções de articulação no seu corpo, ok? Bom, pessoal, a aula de hoje era essa. Então, nós falamos aqui resumidamente sobre as principais funções, né, dos seres vivos, principalmente aí dos animais mamíferos. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou a entender um pouquinho esse conteúdo, não esqueça de deixar um like, se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito e não perder a nossa próxima aula de ciências. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!